Antes de fazermos, para incentivar a leitura, nós temos uma cesta ali na frente. Aqueles livros são para doação, tá? Então quem quiser pode pegar e levar para casa, tá? Qualquer livro que tiver lá. Quiser pegar mais que um também, pode ficar à vontade, tá? Então neste momento, eu peço que a gente acalme nosso coração, a nossa mente, que possamos esquecer um pouco os problemas lá de fora, para que consigamos ouvir as palavras e compreender o que é nos passado no dia de hoje. Nesse momento de palestra, que nós ficamos aqui sentados, a espiritualidade ela já está cuidando de nós. Ela já está preparando o nosso corpo e o nosso espírito para, no momento que a gente entrar lá na sala de passe, receber toda a energia necessária. Então, a palestra é muito importante antes do passe, tá? Querido Mestre Jesus, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, elevamos o nosso pensamento em gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, buscando luz e aprendizado para nossas vidas. Agradecemos pela presença dos benfeitores espirituais que amparam este trabalho, inspirando-nos na compreensão e no fortalecimento de nossa fé. Pedimos que abençoe o nosso irmão Jefferson, que nesta noite será o instrumento escolhido para trazer reflexões de paz e esclarecimento. Que sua palavra seja envolvida em luz e que chegue ao coração de cada um de nós como sementes de esperança, caridade e amor. Que possamos, Senhor, manter a mente aberta e o coração sereno, receptivos aos ensinamentos que nos auxiliarão na caminhada evolutiva. Assim, confiantes em Tua presença, damos início a esta palestra, rogando que Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem-vindo novamente à nossa casa, Jefferson. Nossa boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nós retornamos aqui a essa casa bendita. E cada vez que eu venho aqui eu vejo mudanças na casa. Eu vejo que vocês mudaram bastante aqui. Legal, bacana, que a casa vai crescendo, evoluindo. E é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para falarmos de Jesus e para falarmos da nossa doutrina espírita, a doutrina essa que nos traz conforto, esperança e esclarecimento, né? Principalmente das dúvidas que nos cercam, enquanto nós vamos encontrando os recursos e os meios necessários para trilharmos esse nosso caminho, essa nossa longa jornada evolutiva enquanto seres encarnados. Pois bem, nessa noite nós lembramos que a Odisseia de Homero, um dos poemas épicos mais importantes da mitologia grega, né, traz a jornada, o retorno da guerra de Troia para a ilha de Ítaca, a sua terra natal na Grécia, do grande guerreiro, do grande herói da guerra de Troia, Ulisses, ou Odisseu. Né? E pelo claro conhecimento que ele tinha do seu povo e dos lugares por onde ele passou, nessa viagem de retorno que durou 10 anos, andando pelas ilhas e pelos mares gregos, ele então era considerado pai, guerreiro e poeta ao mesmo tempo. Não há fatos históricos que comprovem a existência de Homero. Seja como for, essa obra teria sido escrita por ele no século VIII a.C. Eu acho que todos vocês, pelo menos, já ouviram falar dela, né? E nessas batalhas que ele teve nesse seu retorno, nesse seu trajeto de retorno para a sua terra natal,
nós vamos nessa noite buscarmos aquele momento em que ele enfrenta dois monstros marinhos, que é Sila e Caríbides, né? Dois monstros que se situavam em lados opostos no Estreito de Messina, entre a Calábria e a Sicília, na Itália. E Sila, na verdade, era um banco de areia rochoso, mas era tido na mitologia grega como um monstro marinho de 6 cabeças. E Caríbides era um redemoinho que ficava na costa da Sicília. E os dois eram perigos marinhos suficientemente próximos um do outro que tornavam as viagens, né, daqueles navegantes um tormento, né? Causava problemas terríveis para os marinheiros da época. E Ulisses, ou Odisseu, né, em grego, foi orientado a escolher o lado de Sila e perder alguns poucos marinheiros do que passar perto de Caríbides, né? Onde ele iria correr o risco de perder todo o seu navio. Então, evitar Sila seria o mesmo que se aproximar muito de Caríbides, né? Ou vice-versa. Então, ele estava ali, o que nós chamamos de entre a cruz e a espada. E por que entre a cruz e a espada? Essa expressão, segundo alguns historiadores, dizem que ela teve origem na época da Inquisição, que era uma instituição jurídica da Igreja Católica Romana, né? Que denunciava, julgava e condenava aqueles que cometiam o crime de heresia da igreja. Então a cruz ela se referia à fé e à religião, e a espada se referia à luta e à guerra. Então a pessoa ou era condenada religiosamente, ou era punida pela guerra. Então, entre a cruz e a espada, seria estar entre dois caminhos conflitantes entre si, sem que houvesse a possibilidade de uma conciliação. E qual o caminho que você escolha, você vai sofrer as consequências desagradáveis dessa escolha, né? E assim acontece quando a gente retorna à vida corpórea, quando aqui estamos trilhando essa nossa longa jornada evolutiva enquanto seres encarnados, nós vamos enfrentando as dificuldades, os desafios, que são inerentes à nossa atual posição enquanto espíritos devedores. Já que nós contraímos responsabilidades pesadas em vidas pregressas, nós temos que conviver com sérias limitações impostas pelo corpo físico e também pela própria vida da matéria, né? A vida material, ela nos impõe necessidades materiais que provocam essas limitações em nossos caminhos. Pois bem, e aí então nós procuramos sempre buscarmos uma redução de danos quando nós atravessamos esses tormentos, esses caminhos tortuosos, esses caminhos lamacentos, que são conflitantes entre si e que não podem ser conciliados. Então nós vemos que na pergunta 119 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: mas não seria mais fácil se Deus isentasse os espíritos dessas provações, dessas expiações, das suas dores, dos seus sofrimentos,
para que chegasse mais rápido a primeira ordem espiritual, e os espíritos sabiamente respondem: seria mais fácil, mas onde que estaria o merecimento, o mérito, o merecimento da luta? Além do que, cada pessoa se encontra em uma determinada posição nessa sua luta, nessa sua jornada evolutiva, justamente porque a providência divina quer um equilíbrio da humanidade. Então, através dos desígnios dessa providência divina, que nós vamos encontrar esse equilíbrio pretendido, né, na humanidade. Então é muito comum, todos nós estamos aqui passando pelo mesmo gênero de provas e de expiações, mas cada qual no seu grau de elevação moral e espiritual e também intelectual. Então, quando nós nos encontramos nesta posição de termos que escolhermos aquela situação em que nós vamos reduzir os danos, que nós vamos encontrar dificuldades, problemas, mas que nos trazem algum retorno, nós podemos dizer que nós não podemos dizer, com essa redução de danos, que nós estamos fugindo das responsabilidades e dos compromissos, né, desses desafios e dessa jornada. Na verdade, quando nós falamos em reduzir danos, nós estamos falando em tirar o máximo proveito, aproveitarmos o máximo possível dessa jornada em que nós vamos enfrentar essas dificuldades, para reduzir o nosso pesado débito perante a misericórdia divina. Não é? Nós vamos aproveitar essas dificuldades em busca do nosso aprendizado. Mas aí nós vemos que na parábola do servidor invigilante, onde narra ali os dois mordomos, o mordomo que conhecia as necessidades do seu patrão, o outro mordomo que não as conhecia. Essa parábola, na verdade, como nós sabemos, ela expressa justamente essa divisão que nós estamos falando, dos diversos graus evolutivos, né, dos seres encarnados aqui nessa passagem pela vida corpórea. Então, aquela pessoa que tem plena consciência das leis divinas, plena consciência das suas provações, das suas expiações, das suas missões, das suas tarefas que tiveram lá início, lá no seu planejamento reencarnatório, essas pessoas, se negligenciar essa sua missão, o cumprimento dessas tarefas, segundo a parábola, merece mais açoites, ou seja, que se faça cumprir a lei de causa e efeito. Já aqueles que transitam na faixa primária desses conhecimentos das leis de Deus, ainda que venham a cometer erros, equívocos, segundo a parábola, merecem menos açoites, justamente porque daqueles que mais sabem, que será mais cobrado, daqueles que mais recebem, que será mais pedido. Então essa parábola, na verdade, ela é a equação lógica e racional entre a justiça divina versus a misericórdia divina. Jesus dizia assim: é muito fácil você ser bom, fazer a caridade, fazer a bondade. É fácil construir um novo centro, né? Comprar um novo lote de terreno, levantar o prédio. O difícil é ser justo, né? Só que Jesus também dizia que o grau das consequências que você terá por ter errado é proporcional
ao nível de consciência, de conhecimento que você tem desses erros, né? Então aquele espírito que mais estuda, que mais se prepara, que mais compreende as claras leis divinas que regem as nossas vidas, esses serão mais cobrados e terão a sua passagem aqui pela vida corpórea com uma maior vigilância da justiça divina. Então é melhor a gente não ler. Então é melhor que vocês não peguem nenhum livro que está lá na frente, viu? Não leiam, não estudam, não compreendem, porque se você estudar muito, compreender, você será cobrado e vai enfrentar dificuldades, não é? Vai ter que ficar entre a cruz e a espada, como nós falamos aqui. Então é muito melhor a ignorância, né? Mas será que é mesmo? Na verdade, quando nós queremos ficarmos sem conhecermos o que nos move, o que nos direciona, o que vai nortear os nossos caminhos, os nossos passos, nós estaremos contrariando uma das principais leis divinas, que é a lei de progresso. Se bem que é muito bom a gente ficar algum tempo, sim, alheio às notícias terríveis que nós vemos, né? Quando a gente fica uns 5 dias sem pegar o nosso celular e entrar nas redes sociais, é uma maravilha, né? Porque você não fica nervoso, não fica estressado, né? Não quer brigar com ninguém. Meia hora que você pega o celular, você já quer brigar com o mundo inteiro, né? Mas na verdade, nós não podemos jamais fugirmos das nossas responsabilidades. Até porque ninguém pode alegar ignorância da lei divina. Assim como ninguém pode alegar também ignorância das leis dos homens. Não adianta você chegar aqui no tribunal terreno e falar que você não conhece o Código Penal, o Código Civil, as regras de trânsito. Não, ninguém pode alegar ignorância da lei dos homens e também ninguém pode alegar ignorância das leis divinas. Então, quanto mais nós nos prepararmos, quanto mais nós nos adequarmos a essas regras que norteiam os nossos passos, maior será a nossa capacidade de evolução moral, intelectual e espiritual, né? Então, na questão 127 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: mas todos os espíritos são criados iguais quando se refere à questão intelectual? Os espíritos respondem: sim, todos são criados iguais. Mas o livre-arbítrio, ele tem que seguir o seu curso natural. Então, uns vão evoluir mais rapidamente do que outros. Uns com mais tempo, outros com menos tempo, vai conseguir evoluir moralmente e intelectualmente. E quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos progredindo, quanto mais nós vamos ensinando e aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito, né? Nós temos inúmeras oportunidades riquíssimas de aprendizado. E uma delas é quando nós estamos aqui na casa espírita. A nossa irmã falou na prece muito bem. Quando nós adentramos a casa, nós já iniciou-se o tratamento que nós vamos ter aqui na casa. E o conhecimento através da palestra e dos estudos, por isso que eu sempre falo que a atividade principal de uma casa espírita é o estudo. É o principal trabalho, que vai nos preparando para enfrentarmos essa nossa jornada, que nos traz adversidades, problemas, mas que também nos traz facilidades na medida em que nós vamos nos libertando da dependência dos nossos irmãos aqui encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados.
Então, quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos conquistando a nossa liberdade, né, nós vamos também aumentando a nossa responsabilidade e as nossas necessidades. Mas também nós vamos conseguindo, através dessa evolução, ampliar o nosso livre-arbítrio, ou seja, nós vamos adquirindo a confiança dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou não, nós vamos adquirindo a confiança dos espíritos protetores, a confiança de Deus, e aí então nós vamos ampliando o nosso livre-arbítrio e ao mesmo tempo diminuindo o determinismo divino, não é? É aquela história que eu sempre falo. Nós temos o nosso livre-arbítrio relativo. Nós temos uma liberdade bem relativa, bastante limitada. Eu costumo dizer que o nosso livre-arbítrio vai até a página 3, né? E por que eu falo isso? Justamente por essa questão de que na medida que nós vamos nos preparando, aprendendo, estudando, nós vamos então adquirindo a possibilidade de ampliarmos o nosso livre-arbítrio e diminuindo o determinismo divino, não é? Nessas nossas passagens pela vida corpórea. Então o aprendizado é fundamental, não é? E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo uma maior liberdade, como nós falamos, uma maior responsabilidade, né? Já que muito será cobrado daqueles que mais recebem, mas também nós vamos adquirindo uma condição precípua para aproveitarmos cada instante, cada momento dessa nossa passagem pela vida corpórea para diminuir o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a espiritualidade maior que esperam muito de nós. Quando nós desencarnamos e retornamos à pátria espiritual, e quando nós chegamos lá, se percebe que nós, aqui enquanto estivemos encarnados, nós conseguimos realizar o máximo do que foi planejado para nós, quando retornamos aqui para a experiência na vida terrena, faz-se uma festa incrível no plano espiritual. Mas o grande problema é que a grande maioria de nós, a esmagadora maioria, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós percebemos que perdemos muito tempo e muitas oportunidades e não fizemos nem sequer 1/3 daquilo que nós fomos preparados, fomos instruídos, não é? A fazermos enquanto nós passamos aqui por essa experiência corpórea. Aí então nós clamamos, né, a possibilidade de retornarmos para cumprirmos então com as nossas tarefas e com as nossas responsabilidades. Pois bem, Jesus dizia que conheceis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Mas nesse atual estágio em que nós nos encontramos, nós estaremos novamente no mesmo dilema, entre dois caminhos conflitantes entre si, entre a cruz e a espada, entre Sila e Caríbides. Por quê? Porque nesse atual estágio, nesse atual momento em que nós nos encontramos, não é possível nós termos liberdade e igualdade ao mesmo tempo. São duas grandezas inversamente proporcionais. Em um futuro próximo, nós vamos ter essa possibilidade de termos igualdade,
liberdade e fraternidade, né? Como está lá na bandeira francesa, que é o lema da bandeira francesa. Mas nesse atual momento, nesse atual estágio em que nós nos encontramos, ou nós escolhemos a liberdade, ou nós escolhemos a igualdade. Então muitos de nós buscamos uma sociedade igualitária. Mas será que é possível? Até porque, se nós fôssemos obrigados a compartilhar em partes iguais com todos os nossos irmãos tudo aquilo que nós vamos amealhando em forma de recursos, de possibilidade, de conhecimento e de aquisição também de bens materiais também, né? Seria injusto, porque a pessoa que mais se esforça, que mais trabalha, que mais produz, que mais tem conhecimento, naturalmente, forçosamente, né, ela vai conseguir conquistar maiores riquezas morais, espirituais e intelectuais. E eu costumo dizer que quanto mais nós evoluímos intelectualmente e materialmente, maior será a nossa capacidade de evoluirmos moralmente, de evoluirmos espiritualmente. Então, a evolução intelectual nos conduz à evolução moral. E mesmo porque nós não estaremos transgredindo nenhuma lei natural de Deus, nenhuma lei divina, quando nós buscamos o nosso progresso material, né? Porque todos nós deveríamos buscar essa evolução, porque aí nós estaríamos então cumprindo a lei de progresso que nós nos referimos anteriormente. É natural que nós queiramos ter uma casa melhor, mais confortável. É perfeitamente natural que nós pretendemos ter um carro novo, né? Recursos materiais com que nós possamos aproveitarmos melhor a nossa passagem aqui pela vida material. Nós não estaremos contrariando nenhuma lei divina, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estaremos cumprindo com as nossas principais responsabilidades. E voltamos a repetirmos, quanto mais nós vamos evoluindo materialmente, intelectualmente, maior será a nossa capacidade de evoluirmos espiritualmente, de termos uma evolução moral. E para nós encerrarmos, Joana de Ângeles nos fala que quando você acumula muitos bens materiais, você não está contrariando nenhuma lei divina. Porém, quando você acumula muitos bens materiais, você também contrai para si enormes responsabilidades e enormes necessidades. Então ela fala que você pode escolher se você quer uma vida com mais responsabilidade ou com menos responsabilidade. Ela nos fala assim: você pode escolher uma vida com mais tempo de lazer, de descanso, mais tempo com a sua família. E aí será, com certeza, uma vida em que você terá menos afazeres. Ou você pode escolher uma vida mais laboriosa, né? Com mais responsabilidades, com mais tarefas, com mais compromissos. E aí então ela fala o seguinte: a diferença entre esses dois tipos de vida vai estar nos bens materiais, principalmente nos bens materiais que você vai conquistar, além dos bens espirituais.
E ela diz que a diferença entre você conquistar menos ou mais desses bens, essa diferença ela é pautada por uma única variável, que é a do conhecimento. Então, quanto mais você amplia o seu conhecimento, maior será a sua capacidade de evolução espiritual. Isso não tenha dúvida nenhuma, né? Mesmo que nós venhamos a ser cobrados, mesmo que nós venhamos a ser mais responsabilizados pelos nossos atos, sem dúvida nenhuma, nós vamos preferir com certeza uma vida de maior conhecimento e de maior aprendizado, né? Ainda que nós venhamos a escolher uma vida mais tranquila, com menos responsabilidade, uma vida com menos esforços e com menos aprendizado, nós vamos sofrer com certeza quando nós tivermos que chegarmos na espiritualidade, e aí nós vamos ter que dar conta, que prestar contas daquilo que nós fizemos. Eles vão nos mostrar uma lista de compromissos por nós assumidos, né? E eles vão ticando um por um o que é que nós realizamos. E aí nós vamos passar por um enorme constrangimento, né? Ao percebermos que nós não realizamos nem metade, nem um terço daquilo que nós tínhamos condições. Então, nossos irmãos, para nós encerrarmos mesmo, né? Então, quando nós estivermos entre Sila e Caríbides, entre a cruz e a espada, que nós busquemos a redução de danos. Mas a redução de danos não é fugirmos nem do nosso preparo intelectual, moral, e nem das nossas responsabilidades e das nossas necessidades. Muito pelo contrário, é nós encararmos de frente com muita coragem, com resignação e com sabedoria esse processo todo que vai nos conduzir a experiências futuras com provas menos dolorosas e com expiações também com menor sofrimento. Que Jesus nos abençoe. O nosso muito obrigado a todos. E nós vamos orar então. Mestre amigo Jesus, uma vez mais aqui nos encontramos para falarmos dessa nossa doutrina que nos traz conhecimento, esclarecimento, que nos traz coragem, que nos traz a certeza de que nós estamos trilhando o caminho do bem, na medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais as claras leis divinas que regem as nossas vidas. Que nós possamos trabalhar sempre em prol dos mais necessitados, e que nós possamos usar a nossa capacidade intelectual para evoluirmos moralmente. E na medida em que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos também nos credenciando a sermos obreiros da tua vinha de luz, mestre amigo Jesus. Nós vamos nos candidatando a sermos mensageiros da paz, do amor, da harmonia, da fraternidade, da liberdade. Que sejamos nós responsáveis e solidários com os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais sofrem. Que nós sejamos aqueles que vão estender as mãos generosas, que oferecem rosas, para aqueles nossos irmãos, companheiros de jornada evolutiva, que nos compartilham a existência corpórea e que dividem conosco as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com a espiritualidade maior.
que nós sejamos sempre parceiros do bem e que nós possamos, acima de tudo, ao sairmos dessa casa nessa noite, sermos aqueles que vão espargir tudo aquilo que nós aprendemos na noite bendita e toda a riqueza que nós vamos amealhando enquanto vamos estudando essa doutrina que vem nos trazer uma causa justa e um fim inteligente para todas as nossas dores. Mestre, amigo Jesus, permaneça conosco, abençoando e derramando luzes nessa casa de amor e de bênçãos. Benfeitores, amigos espirituais, permaneçam conosco, nos amparando, nos protegendo, nos dando da guarida tão necessária, e que assim seja. O nosso boa noite a todos. Não tem sorteio de livro, né? Agora que trocou a direção da casa, eu vou cobrar de vocês. A Nilza falou para mim que da próxima vez que eu viria aqui, ela ia sortear um carro 0 km. Agora que... Ela não veio hoje.